Olá! Esse vídeo se destina à apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Pedagogia da Univesp. O tema do TCC é as dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização de alunos do primeiro ano do ensino fundamental em escolas públicas do estado de São Paulo. As integrantes do grupo são Ana Flávia Aparecida Rodrigues, Arlane Geide e Vanessa Pereira. Em nome de todas, quero agradecer o professor Tiago, nosso orientador, e a professora Maria Valéria, ambos da Unesp, campus de Marília, que compõem a banca examinadora. O objetivo deste trabalho é analisar as dificuldades de aprendizagem que podem ocorrer durante o processo de alfabetização das crianças do primeiro ano do ensino fundamental de escolas públicas. As dificuldades podem ser inúmeras. Por isso, com base no levantamento bibliográfico e com a aplicação de um questionário destinado a professores e gestores de escolas públicas e privadas, buscamos fazer um comparativo em relação aos métodos de alfabetização entre as duas instituições, para entendermos de que maneira o aprendizado ocorre em cada uma delas e de que forma lidam com os problemas quando surgem no decorrer do processo e quais ferramentas são utilizadas para reverter essa situação. Buscamos relacionar conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, experiências vividas durante estágios e o levantamento bibliográfico para construir a fundamentação teórica que traz embasamento ao respectivo trabalho, sendo elas ferramentas de estudo e pesquisas, das quais nos permite entender como se dá o processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais. De acordo com Soares, a alfabetização e letramento estão associadas e ocorrem simultaneamente, por dois processos, pela aquisição do sistema convencional de escrita, a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema, em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais, que envolvem a língua escrita, o letramento. No Brasil, estudantes de escolas públicas estão mais suscetíveis ao fracasso escolar, pelo fato de estarem inseridos em um contexto social menos favorecido. E sabemos que vários fatores podem contribuir para o não aprendizado. Porém, quando é percebido que um ou alguns alunos estão com dificuldades, os professores e a escola demoram para identificar o problema e muitas vezes não conseguem chegar ao fator causador da dificuldade, prejudicando o desenvolvimento do aluno, pois esses acabam ficando sem o devido acompanhamento para que se desenvolvam e alcancem o nível de aprendizado esperado, ou ao menos se aproximem. O problema norteador deste trabalho é o seguinte: quais as dificuldades de aprendizagem podem ocorrer durante o processo de alfabetização de crianças do primeiro ano do ensino fundamental em escolas públicas do estado de São Paulo? O objetivo geral é analisar quais as dificuldades de aprendizagem que podem ocorrer durante o processo de alfabetização de crianças do primeiro ano do ensino fundamental em escolas públicas do estado de São Paulo. E para que o objetivo geral seja alcançado, alguns objetivos específicos foram estipulados, como identificar os documentos oficiais sobre alfabetização e letramento no Brasil, os métodos de alfabetização e letramento, identificar linhas de pesquisa sobre o processo de alfabetização e letramento e analisar as dificuldades de aprendizagem durante o processo de alfabetização em escolas públicas e privadas. O presente estudo se justifica como um trabalho de pesquisa desenvolvido como requisito obrigatório para a conclusão do curso de pedagogia, a partir do qual os conceitos teóricos e práticos serão aprofundados e revisitados, juntamente com a pesquisa bibliográfica, a fim de que reflitam sobre a docência e seus desafios, que especificamente será abordado na questão das dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização de alunos do primeiro ano. Pretendemos, então, através deste trabalho, fazer uma análise do contexto escolar em que se dá esse processo de aprendizagem, investigando os fatores que podem ser a causa do baixo rendimento, resultando em pouco aprendizado. O tópico da apresentação do nosso trabalho será a fundamentação teórica, a alfabetização e letramento nos documentos oficiais. A importância da alfabetização e letramento das crianças é expressa nos documentos como a BNCC. O Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, expressa em suas metas as preocupações com a alfabetização no país,
ao estabelecer, dentro de alguns objetivos, a intenção de colaborar com a melhoria da educação, apresentando assim metas que contribuem com o cenário educacional em todos os níveis de aprendizagem. Meta 5: alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Brasil 2014. Complementando e falando um pouco sobre a citação que eu acabei de ler, de acordo com o PNA 2019, página 18, o sistema alfabético é aquele que representa como os caracteres os sons da fala, no caso, as letras do alfabeto. Para Moraes, alfabetizar uma criança é compreender que ela está pronta é quando ela sabe ler um simples texto e compreender também o que ela está escrevendo. Sendo assim, segundo o relatório de análise das metas do PNE, dispuseram-se os dados que revelaram que apenas 4 metas de 20 foram cumpridas, parcialmente cumpridas, e as outras 16 ficaram bem distantes. Em especial, e focando um pouco na meta 5ª, refere-se à alfabetização de todas as crianças de até no máximo o 3º ano do ensino fundamental. Este item está bem distante para se cumprir, observando o que mostra nos dados coletados. Portanto, é com base a estas teorias que iremos abordar neste TCC, buscando compreender todas as formas de alfabetização da rede pública e privada. O próximo tópico será o processo de alfabetização, pressupostos teóricos. Vários autores contribuíram em estudos sobre linguísticas, psicolinguísticas e sociolinguísticas. Segundo o estudo de Colello, 2003, na década de 80, os estudos de linguísticas, psicolinguísticas e sociolinguísticas receberam as relações entre o escrever e falar, e principalmente revendo os princípios de respeito ao indivíduo, que está em processo de aprendizagem. O próximo tópico será os métodos de alfabetização e letramento. Existem 2 tipos básicos de métodos de alfabetização que são utilizados no Brasil e no mundo, e são elas os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Os métodos sintéticos seriam o alfabeto, onde se inicia com as identificações dos nomes e das letras do alfabeto, para depois fazer combinações silábicas, até que o indivíduo consiga montar palavras de acordo com Oliveira 2019. O silábico, o indivíduo aprende primeiro as famílias silábicas, para que posteriormente possa compreender as palavras. O fônico, o indivíduo aprende por meio dos sons das letras, os fonemas. Com este método, as vogais são ensinadas primeiro, depois as consoantes e, por fim, as silábicas e as palavras. E, por fim, o método analítico, de acordo com Oliveira 2019, o mesmo tem as palavras-chave no processo de alfabetização, analisadas para descobrir sua interação nos textos, frases e contextos variados. Quarto tópico: materiais e métodos. Os materiais e métodos utilizados para a realização deste TCC foram a caráter qualitativa e quantitativa. A qualitativa requer que o mesmo seja desenvolvido através de sentimentos e falas das pessoas envolvidas no caso, assim podendo ter este contato com a realidade do dia a dia. As pesquisas quantitativas se buscam na validação das hipóteses, baseando-se na utilização de dados estatísticos com análise de um grande número de casos representativos. Sendo assim, foi feita a criação de um questionário com estrutura virtual e com 9 questões abertas, para serem aplicados com professores, diretores e coordenadores da rede pública e privada, e tem como objetivo compreender as dificuldades e as facilidades que cada rede tem no processo de alfabetização. Assim como no último objetivo específico foi analisar as dificuldades de aprendizagem durante o processo de alfabetização em escolas públicas e privadas, agora vamos falar sobre o resultado da pesquisa.
Primeiramente, fizemos a identificação dos entrevistados e, por fim, a análise das respostas. Quanto ao gênero dos 12 respondentes, 10 foram do gênero feminino e somente 2 do gênero masculino. A segunda questão referente à idade dos participantes, que formam 12 respondentes. 8 deles têm entre 31 a 40 anos. O interessante quanto à formação acadêmica é que podemos observar que 8 dos entrevistados possuem pós-graduação, o que é relevante porque mostra que os profissionais da área estão buscando aperfeiçoamento profissional. O cargo de ocupação atual, como podemos observar, é que 83% dos respondentes são professores. No tempo de atuação, o maior número dos entrevistados possui de 11 a 20 anos de experiência. Na figura 8, que se refere ao número de entrevistados que atuam em instituições públicas e privadas, a maioria, 7 entrevistados, atuam em escolas públicas, 3 em escolas particulares e 2 em ambas as instituições. A questão, cujos resultados estão apresentados na figura 9, foi realizada diretamente aos professores. Buscou entender em qual série lecionavam, e 50% dos respondentes alegaram lecionar para alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Tivemos respondentes também para alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto ano do ensino fundamental. Esse número de professores em diferentes turmas ajudará no entendimento do fracasso da meta 5 do Plano Nacional de Educação, PNE, abre aspas, alfabetizar todas as crianças no máximo até o terceiro ano do ensino fundamental. Fizemos uma análise das respostas dos entrevistados, comparando se existe diferença entre os respondentes de escolas públicas e de escolas particulares. Na primeira pergunta aberta, buscamos entender que problemas os profissionais percebem que pode gerar dificuldade de aprendizagem nos alunos. Em ambos os cenários, podemos observar que os problemas estão presentes em ambas as instituições e são diversos. Na segunda pergunta, uma questão fechada, ambos os grupos, escolas públicas e privadas, classificaram com maior frequência no processo de aprendizagem as dificuldades relacionadas à leitura e à escrita das crianças. A terceira questão foi em relação às dificuldades dos alunos em assimilar os conteúdos. Observamos que os problemas existem em ambas as instituições. As respostas dos entrevistados 1, 6, 9 e 12 estão relacionadas a problemas sociais. Na questão 4, o questionamento foi direcionado aos fatores sociais. Dentre as respostas relacionadas a essa questão, os fatores são diversos e bem conhecidos. A falta de estrutura familiar, fatores culturais, problemas emocionais, fome, entre outros. Na questão P5, nós abordamos quais as metodologias utilizadas para enfrentamento das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Em ambas as instituições, os educadores buscam diversificar as metodologias. O entrevistado 12 utiliza metodologias ativas no processo de aprendizagem dos alunos, metodologia que tem suas raízes na visão de Vygotsky, de que existe uma natureza social inerente ao processo de aprendizagem. Na tabela 5, perguntamos sobre as metodologias utilizadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Podemos notar que os entrevistados 3 e 4 citam que a participação da família é fundamental. Como já visto nas outras questões, os entrevistados, independente das instituições em que atuam, sejam ela pública ou particular, possuem capacidade para identificar problemas e dificuldades dos alunos em sala de aula. Na questão P9, foi perguntado aos entrevistados o que eles achavam que devia ser feito para que haja mudança na qualidade do ensino fundamental e, por consequência, no processo de ensino-aprendizagem. Muitas foram as respostas, entre elas podemos destacar maior autonomia dos professores, professores mais capacitados e a valorização do mesmo, mais dedicação por parte da família e da escola. A questão 9 dá um ar de desabafo dos professores. O entrevistado 7 disse que, abre aspas, um
Um educador acaba dando mais aulas por dia para conseguir ter dinheiro para suprir as necessidades básicas, que geram um cansaço, e esse cansaço tem reflexo no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Agora, por fim, as nossas considerações finais, que, de acordo com o objetivo geral deste estudo, que foi analisar as dificuldades de aprendizagem durante o processo de alfabetização em escolas públicas, ao comparar com as escolas privadas, partindo das respostas obtidas nos questionários de pesquisa, identificamos que não existem diferenças entre as duas instituições, pública e privada, no que diz respeito ao suporte que se dá aos alunos com dificuldades, pois os profissionais estão capacitados para identificar os mais variados problemas ocorridos nesse processo de aprendizagem das crianças. E nota-se também que as condições sociais e a vulnerabilidade social foi constantemente relacionada à dificuldade de aprendizagem dos alunos de escola pública. Entendemos que a vulnerabilidade social precisa ser assistida de perto por profissionais da educação. E para que isso ocorra, é preciso que haja uma aproximação entre escola e família, com o intuito de que ocorra a troca de informações e, por consequência, o incentivo à educação, desde seus princípios básicos até a formação de ensino superior. Afinal, a educação é um dos pilares que precisa existir para que as vulnerabilidades sociais sejam cada vez menos existentes. Como sugestão para estudos futuros, indicamos um número maior de respondentes e um maior aprofundamento quanto à percepção dos professores relacionada à vulnerabilidade social das crianças, pois os métodos de ensino e acompanhamento de aprendizagem são fatores presentes nas duas instituições, porém na escola pública podem não ser suficientes para evitar que as dificuldades que surgem sejam separadas sem causar prejuízo na trajetória das crianças na escola. Chegamos ao final da nossa apresentação do nosso TCC. Agradecemos a todos que colaboraram direto ou indiretamente para a construção desse trabalho, em especial às nossas famílias pela paciência e ao nosso orientador, Tiago Dumont. E por fim, é o material e métodos. Materiais e métodos. Vamos ver se a gente consegue. Vamos. É expressar em documentos. Parece que foi, hein? Meio gaguejando, mas saiu. Porém, quando é percebido... Meninas? Oi. Você não passou o slide. Então, me empolgou. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha!